Irmãos e irmãs, esta noite queremos continuar o pensamento do esboço da semana passada sobre santificação. Então, podemos ver que se virmos o título desta mensagem 10, é sobre a santificação divina para a filiação divina. E então diz, este é o pensamento central da revelação no Novo Testamento. Isso é algo colossal, falar sobre o pensamento central da revelação no Novo Testamento. E queremos o pensamento central de Deus, que o pensamento central de Deus seja o nosso pensamento central. Então, juntos queremos exercitar o nosso espírito ao falarmos, ao escutarmos, para que o Senhor possa nos desvendar sobre qual é o seu pensamento central e como podemos experimentar, desfrutá-lo no seu pensamento central e expressá-lo para Ele nos santificar. Ele nos santificar resulta em o expressarmos plenamente. Primeiro, nós somos a realidade do corpo de Cristo, então como a noiva de Cristo, e então como a esposa de Cristo, que é a filiação coletiva. Veremos isso essa noite. Antes de entrarmos no esboço, o que eu gostaria de fazer é falar novamente sobre a santificação divina para a filiação divina, que é o pensamento central da revelação no Novo Testamento. Espero que todos vejamos isso. Mas eu tenho muito encargo esta noite que experienciemos isso. Realmente experimentemos isso. Deixa eu dizer isso. Na semana passada, vimos que há 3 aspectos da santificação no Novo Testamento. E é claro, deixa eu dizer isso primeiro. Em 1 Tessalonicenses 4:3, nos diz, 1 Tessalonicenses 4:3a, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, essa é a vontade de Deus, que sejamos santificados. E o que significa ser santificado? Ser santificado é tornar-se santo, se tornar santo. Se tornar santo é ser separado para Deus e saturado com Deus. Separado para Deus, para que então você seja saturado com Deus. Um é separação e o outro é saturação. Então, ser santificado é ser separado para Deus e saturado com Deus como o santo, como aquele que é santo. Como o santo, ele é aquele que é diferente e distinto de tudo que é comum. Vocês podem dizer que isso é uma definição de santidade. O que é santidade? O que é ser santo? É ser diferente e distinto de tudo que é comum. Somente Deus é santo. Em Levítico vemos que ele diz, eu sou santo. Então vocês têm de ser santos, vocês têm de se tornar assim como eu sou santo. Eu quero que vocês sejam santos, que se tornem iguais a mim em minha santidade, em minha natureza santa. Então, na semana passada, o esboço foi maravilhoso. Vimos esses 3 aspectos da santificação no Novo Testamento. A santificação de busca no Novo Testamento, onde o Espírito nos busca. 1 Pedro 1:2, Lucas 15, nos dá uma visão maravilhosa. Eu fiquei maravilhado como o Senhor pode falar parábolas como essas. Todo o capítulo de Lucas 15, o que temos é uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Uma ovelha perdida, um dracma, uma moeda perdida e um filho perdido. Nós estávamos perdidos, mas Ele, santos, Ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nós. Ele não diz, bem, eu já tenho 100 ovelhas e uma foi embora. Não tem problema, eu já ainda tenho 99. Ele não fez isso. Mas nós, o nosso ser natural, nós temos essa tendência. Eu já tenho 99, eu não preciso dessa uma.
Mas se você fizer isso, por fim você terá 98, então 97, então 96, e depois no final terá 90, 80, então 20, então 10, e no final só sobrará você e o Senhor. E você não vai ter ninguém para apacentar. Então sempre temos de buscar a ovelha perdida. Nós estávamos perdidos e muitas vezes éramos ovelhas. Somos ovelhas, então onde está o irmão Ed? Precisamos orar por ele, precisamos buscá-lo, encontrá-lo. Precisamos encontrar este irmão e esta irmã. Então isso é algo contínuo na nossa oração. Temos de orar cobrindo os irmãos. A santificação de busca, que busca. Temos a ovelha perdida, a santificação redentora. Então temos a mulher que ela perde uma moeda, uma dracma. E essa moeda, essa dracma, vale o pagamento de um dia, o salário de um dia. E então ela perde na casa e ela acende uma lâmpada e ela busca cuidadosamente até encontrar. Até encontrar, eu gosto dessa palavra até. O Espírito não para de buscar uma pessoa até encontrar. Essa é uma das únicas partes da Bíblia onde o Espírito se refere a ela. O Espírito é significado por uma mulher com uma vassoura e uma lâmpada. Ela está buscando. Ela acende a lâmpada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. Então o Senhor usa a palavra para nos iluminar. E Ele varre as nossas partes interiores até nos encontrar, até cairmos em nós mesmos. Podemos ver isso na parábola final do filho perdido, quando o filho perdido... Eu vou tentar aqui fazer um resumo disso. Somente um homem-Deus maravilhoso pode falar coisas tão maravilhosas como em Lucas 15. Aqui está o filho, ele quer a sua herança, então para ele sair, então ele sai e gasta todo o dinheiro que ele tem. De maneira terrível, pródiga. E quando ele gastou tudo, vem uma fome na terra. Então aqui você está orando por alguém, e você sabe, eles não estão mais na vida da igreja, mas você o ama, então você ora por ele, e quando eles gastam tudo, a resposta para a sua oração é quando o Senhor envia fome. Quando o Senhor envia fome, Ele envia por um motivo. E por fim, você se lembra de Lucas 15. Por fim, ele não tinha dinheiro. Ele foi forçado a trabalhar para poder comer. Então, trabalhou por uma pessoa que criava porcos. Porco é anátema. Maldição. Na fé judaica, eles não conseguem suportar o cheiro de porco. Mas aqui ele está criando porcos para as pessoas. E ele está comendo a mesma comida que estes porcos estão comendo. Vocês podem imaginar isso? E então diz, em um versículo diz, e quando então caindo em si. Esta é a santificação que busca. Você cai em si. O que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os servos, olha como eles comem, olha como eu estou vivendo aqui, eu não tenho nenhum dinheiro. E na casa do meu pai, os servos comem melhor do que eu. Até os servos comem melhor do que eu. Eu vou voltar à casa do meu pai. Isso deve-se à santificação do Espírito, a santificação que busca. Todos podemos testificar que houve um tempo
em que caímos em nós mesmos. Mesmo antes de vocês virem ao treinamento, vocês falaram, eu não vou ao treinamento, mas o Espírito que estava trabalhando em você veio e vocês caíram em si. E agora vocês estão no treinamento. Isso não é o melhor lugar para estar? Mas eu creio que muitos de nós, disseram, eu vou para o treinamento de tempo integral. Vou me tornar um boina verde. Vocês não estão sendo treinados para ser boinas verdes. Um vencedor não é um super cristão. Ele é um cristão normal. Estamos sendo restaurados à normalidade, a termos uma vida cristã normal, uma vida da igreja normal. Então, vocês caíram em si. Isso é normal termos essa luta. Vocês falavam, vocês vão ao treinamento? Não, eu não vou para o treinamento. Eu tenho minha comida aqui que a minha mãe faz para mim, eu estou confortável aqui, eu não quero ir para o treinamento. No treinamento eu vou ter um colega de quarto. O que eu vou fazer? Eu não tenho onde me esconder no treinamento. Não é fácil, não é fácil. Mas quando eu olho para vocês, vocês estão cheios de alegria, é maravilhoso. Bom, de qualquer forma, ele voltou ao seu pai e o pai disse, traga a melhor veste. E essa melhor veste significa Cristo, como a justiça que satisfaz a Deus, para cobrir o pecador. Essa é a santificação da índole. O filho pródigo tinha ele já sabia o que ele ia falar. Ele começou a falar, mas o pai o interrompeu o que ele estava falando. E ele disse, vamos matar o bezerro, o novilho cevado. Vamos comer o quê? Comamos e regozijemo-nos. Essa é a vida da igreja, essa é a vida cristã. Regozijemo-nos. Comamos e regozijemo-nos. O novilho cevado significa o Cristo rico, matado na cruz para o nosso desfrute. Quando nos banqueteamos em Cristo, que foi morto na cruz para o nosso desfrute, você está sendo santificado na sua índole. Essa é a santificação da índole. Não é maravilhoso? Isso está nessa parábola. A santificação. Pense nisso em Lucas 15, depois mais tarde, em 1 Pedro 1:2, fala da santificação que busca. Em Hebreus também fala da posição da santificação posicional. E em Hebreus também concentra na santificação da índole. E aqui em Lucas 15, o Senhor nos diz essas três parábolas maravilhosas. Ele fala da santificação que busca, da santificação posicional e da santificação da índole. Então, o Espírito está nos buscando, agradecemos o Senhor por isso. Isso nos fez cair em nós mesmos. E então nós pensamos, este é o sentido da minha vida humana? O que te fez pensar no sentido da vida humana? Foi o Espírito que estava te buscando. A santificação que busca, te separando, de acordo com 1 Pedro 1:2, de acordo com a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso foi antes de você receber o Senhor como seu Salvador. Vocês não estão gratos de terem caído em si mesmo? Eu estou aqui hoje com vocês porque eu caí em mim mesmo. Vocês não querem se formar dessas lições de Lucas 15. Sou tão grato. Eu já falei isso antes. Vocês já ouviram meu testemunho? É claro. Eu tinha scholarship. Eu tinha uma bolsa de estudos, porque eu era atleta, e um dia eu estava praticando, e alguns de nós,
Nós estávamos num intervalo e meus colegas estavam jogando e eu estava assistindo meus colegas jogarem. Eles estavam jogando aquela bola, né, futebol americano, e a bola passou e eu pensei, passou pela rede, e eu pensei, este é o sentido da vida humana? A bola passar pela rede? O que aconteceu? Isso foi o Senhor, foi o Espírito que busca, a santificação que busca. E então eu percebi, não é o sentido. E então eu caí em mim mesmo. Agradeço o Senhor por isso. Quem cairia em si mesmo num jogo de basquete? Há muitos exemplos que podemos pensar na história da igreja entre nós, onde o Senhor nos faz cair em nós mesmos. Então, temos a santificação posicional. A santificação posicional é por meio do sangue de Cristo, onde somos separados para Cristo, pelo seu sangue precioso. Então, todos somos separados. Maravilhoso. Mas somos separados posicionalmente para sermos santificados na índole. Então, um aspecto é ser separados para Deus. O aspecto final é ser saturado com Deus. O motivo de sermos separados por Deus pelo sangue de Cristo é para sermos saturados com Deus pela vida de Cristo. Então, é isso que queremos que aconteça durante essa reunião. Queremos ser saturados com Deus nesta reunião. Agora, eu quero que vocês prestem atenção neste pensamento. Fala da santificação da índole. Lemos isso, mas não consideramos o que isso significa. A santificação da índole. Posicional é mais fácil definir. Ser santificado, separado para Deus posicionalmente. Para Deus. A palavra separado para Deus, estamos aqui na reunião para sermos saturados com Deus. Todos queremos ser saturados com Deus essa noite. Creio que quando sairmos dessa reunião, seremos mais saturados, encharcados e incorporados e mesclados com Deus. Então, somos santificados na índole. O que significa isso? A nossa índole é o que somos na nossa criação, por nascimento. Então, sermos santificados na índole é quando somos saturados com Deus como o santo. Ele satura tudo que somos do nosso nascimento, nos santifica e nos transforma para nos tornar iguais a Ele, exatamente iguais a Ele na sua natureza santa. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. 1 Pedro 1, 15 e 16. De acordo com o que é santo, sede santos em toda a sua maneira de viver. E agora ele fala sobre Levítico. Sede santo, porque sereis santos, porque eu sou santo. Ele quer que nos tornemos assim como Ele, em sua natureza santa. Não em sua deidade, mas em sua natureza. Ele tem uma natureza santa. Sereis santos, porque eu sou santo. Agora falaremos da santificação para a filiação. E veremos quando chegarmos ao esboço. Em Efésios 1, de 4 a 5, ele nos escolheu, Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Por isso que você não pode escapar do Senhor. Faz tempo que eu não venho aqui, mas eu assisti que um irmão compartilhou semana passada. Eu estava tentando escapar do treinamento, mas o Senhor não me deixou fazer isso. E é verdade, é porque Ele te escolheu na eternidade passada para ser santo. Você não pode se escapar dele, fugir dele. Se você tentar ser como Jonas, vai aqui para Nínive, ele disse, não vou para cá, vou para outro lugar, proposto. Você sabe o que aconteceu? Ele acabou num navio,
E aí, que história, hein? O capitão do navio disse, tem algo errado neste navio. Por que estamos passando por isso? Por essa tempestade horrível? E Jonas sabia exatamente por quê. Então ele disse, sou eu, por minha causa. Deus queria que eu fizesse isso, mas eu vim aqui e agora eu estou indo para o caminho oposto. Então ele disse, ok. Então eles jogaram ele para fora do barco. Ele foi para as profundezas do oceano e o Senhor enviou um grande peixe. E o peixe não disse que era uma baleia, só disse que era um grande peixe. Grande o suficiente para caber Jonas dentro dele. Ele estava dentro do peixe, neste grande peixe, e ele começou a orar. É uma história maravilhosa. E o peixe, esse grande peixe, o transportou até onde ele queria que Deus estivesse originalmente e cuspiu ele para lá, para a terra ali de Nínive. O Senhor faz isso. Nós vamos para esse lado e ele vai e te cospe no treinamento de tempo integral. Ele faz isso. Isso é experienciável. Então, agradecemos o Senhor por Jonas. Isso nos encoraja. Não somos diferentes de Jonas. Ok. Agora, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e sem mácula perante ele em amor. E o versículo 5 disse, predestinando-nos para a filiação, segundo o bom prazer da sua vontade. Sempre que eu leio essa palavra, segundo o bom prazer da sua vontade, o bom prazer de Deus é o que o torna feliz, o que faz feliz, o que alegra a Deus. E o que alegra a Deus é sermos saturados com Ele, para sermos filificados do nosso espírito para a nossa alma até o nosso corpo. Eu quero que vocês notem, e veremos isso no esboço, temos essas palavras. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos para a filiação. Sermos santos é santificação. Para a filiação, é a meta da santificação. Santificação é para a filiação. Santificação é o processo, filiação é a meta. Para significa com vistas a, resultando em. Agora, isso parece simples, mas é tão maravilhoso. Fomos escolhidos em Cristo para sermos santos na eternidade passada. E agora estamos sendo santificados, saturados com Cristo, como o Espírito Santo, como o Espírito, o Santo, onde o texto grego às vezes diz isso. O Espírito, o Santo. Quem é o Espírito no nosso espírito? O Santo. Há alguém no seu espírito que é o Santo. O Espírito, o Santo. Então, ele nos santifica, ele não só nos separa para si mesmo, somos saturados com Cristo como o Espírito Santo, para sermos santos nesta era. Por fim, seremos consumados na cidade santa. Estamos nos tornando a cidade santa, a Nova Jerusalém, na era do reino, no reino milenar e pela eternidade. Fomos escolhidos na eternidade passada para nos tornarmos a cidade eterna e agora estamos nessa ponte do tempo, estamos no processo de sermos tornados santos, sendo santificados, não só separados para Deus, mas saturados com Deus para nos tornarmos a cidade santa, a Nova Jerusalém. Nos tornamos novos. Toda a nossa velharia se vai embora. Só Deus é novo. E Deus é novo e novo é Deus. Parece uma gramática errada, mas é verdade. Novo é Deus. Deus é novo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu chamo vocês de santos. 1 Coríntios 1:2 diz que fomos chamados santos.
Não fomos chamados para sermos santos. As pessoas acham que você se torna um santo. Você se torna tão santo na Trindade. E agora você é um santo. Não, você é um santo agora mesmo. Posicionalmente, você é um santo. E o que é maravilhoso é que diz os santos chamados. Essa palavra santos é a mesma palavra grega para santo, o santo. Somos santos. É a palavra grega hagios. Então, santos são os que são santos, os santificados. Todos somos santos. Você não está grato? Você não se alegra em ser santo? Posicionalmente, mas agora estamos sendo santificados na índole para nos tornarmos iguais a Deus em sua natureza santa. Agora, eu tenho muito encargo por isso, santos. E vamos ver isso no esboço, mas quero dizer isso agora no começo. Eu acordei cedo hoje de manhã e o Senhor me lembrou de duas coisas. E as duas estão relacionadas a como podemos ser santificados. Estou falando agora da santificação da índole. Como podemos ser saturados com Deus como aquele que é santo? Como podemos ser encharcados com Deus como o santo? Como podemos nos tornar santos assim como Ele é em sua natureza? Como? Como podemos fazer isso? Bem, a primeira maneira é que precisamos do seu falar, precisamos que Ele fale conosco. Efésios 5. Esse deve ser um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Esta noite, esses são os meus versículos favoritos. Efésios 5, 25 a 27. 25 diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa redenção judicial, o nosso redentor judicial, ele tomou o pecado do mundo, ele tirou a nossa natureza pecaminosa, ele morreu na cruz para nos redimir, ele destruiu o diabo, ele morreu uma morte que destruiu o diabo. Ele caiu na terra e ele morreu uma morte que liberou a vida. A vida que estava dentro dele foi como um grão que foi liberado para dentro de nós. Uma vida liberada para dentro de nós. Efésios 5, 25. Então chegamos ao versículo 26. Por que ele morreu? Para cumprir a redenção judicial. Versículo 26 diz: para santificá-la. É isso que Deus está fazendo agora mesmo conosco, todos os dias do treinamento. Para santificar a igreja, santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. E sabemos que a palavra grega para palavra aqui não é logos, é rema. Agradecemos ao Senhor pelo logos, que é a palavra escrita de Deus. A palavra escrita é o próprio Cristo. Então, em um dos esboços que o irmão Bob e o irmão Rick compartilharam, temos a palavra escrita de Deus, Cristo como a palavra viva de Deus. E então temos a palavra aplicada de Deus, que é o Espírito falando a nós. O que queremos converter, queremos contatar Cristo como a palavra viva de Deus e a palavra escrita de Deus, e orando sobre esta palavra escrita é convertida na palavra aplicada de Deus, que é o Espírito falando a nós. Quando o Espírito fala a nós, ele nos santifica, ele nos satura com Deus para santificá-la. Ó, Senhor, santifica-nos nessa reunião. Purifica-nos metabolicamente. Quando ele nos purifica metabolicamente, eliminando as coisas na nossa velha natureza, introduzindo todos os elementos novos da natureza santa de Deus,
Ele nos purifica pelo lavar santos. Vamos permanecer neste processo do lavar. Pelo lavar da água na rema. Rema é a palavra de Deus, a palavra atual de Deus, o falar de Deus pessoalmente e diretamente a nós. Individualmente, pessoalmente e coletivamente. E aquela palavra nos satura, esse falar nos satura. Mas há um propósito para isso. Santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. Então chegamos ao versículo 27. A fim de apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então temos a redenção judicial, a salvação orgânica no versículo 26, que são todos os processos da sua obra santificadora. E no versículo 27, ele apresenta a sua noiva a si mesmo, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante. As manchas vêm da nossa vida natural. Se você... Eu não vou entrar nisso com relação às manchas. Eu agradeço ao Senhor, que o Senhor retirou todas as nossas rugas. A ruga significa velhice. A palavra falada de Deus é o melhor removedor de ruga. Você pode ser novo fisicamente, mas ser velho espiritualmente. Você está ocupado, você precisa do falar fresco do Senhor, no lavar da água na palavra para nos apresentar a Ele mesmo glorioso, cheio de glória, não tendo nenhuma mancha da nossa vida natural e nem ruga de velhice. E você já me ouviu falar isso? Você não quer ir para o LAX, o aeroporto, ou ir para algum aeroporto bom, que tem essas lojas caras que eu nunca posso comprar nelas? E, claro que algumas lojas, eu nem consigo me lembrar o nome delas, mas eles são para mulheres. E tem várias coisas lá que são para remover rugas, que de fato removem as suas rugas. É verdade isso? Irmãs, isso é verdade? Existem coisas que removem as suas rugas? Não responda, por favor. Há algo na espécie feminina que não gosta de rugas. Não queremos ter rugas. Você não vai se casar com uma noiva cheia de rugas. Todos os componentes da noiva de Cristo são os filhos de Deus, que foram filificados. Então temos essas duas ilustrações. Mas considerem, irmãos. Estão olhando para vocês, irmãos, na primeira fileira. Vocês se preocupam com as suas rugas? Olha isso, olha essas rugas aqui. Eu não sei sobre as irmãs. As irmãs são muito angelicais, eu não sei. Mas eu sei que uma vez eu fui visitar um irmão e uma irmã abriu a porta e ela tinha o rosto dela estava verde. Eu não sei se ela tinha abacate no rosto dela ou algo. Sabe quando eles colocam abacate e colocam pepinos nos olhos? Eu não sei o que estava acontecendo, mas quando eu a vi, eu disse, ó Senhor Jesus. Bom, eu não disse isso, senão elas ficariam ofendidas. Eu simplesmente agradeci o Senhor. O Senhor disse, não fale nada, não reaja. Eu só perguntei, o tal irmão está aqui? Mas, irmãos, pensem, se eu fosse onde você vive e você tivesse quando abrisse a porta e você tivesse abacate no seu rosto, eu iria jejuar e orar por você. Irmãos não fazem esse tipo de coisa. Mas a espécie feminina faz por quê? Nós seremos a noiva de Cristo. Seremos a consumação dessa
espécie feminina. Não precisaremos de abacate para remover a nossa ruga. Precisamos do lavar da água na palavra todos os dias. E veremos no esboço. Não se preocupem, chegaremos no esboço. Precisamos que o Senhor fale conosco, santos. Toda a nossa oração deve ser centrada no falar do Senhor conosco. Senhor, fale comigo hoje. Acorde e ore. Senhor, eu quero escutar a tua voz. Dos Cânticos 2:8, a buscadora diz, a voz do meu amado. Ela diz, ela ama escutar a sua voz, a voz do meu amado. E em João 10, o Senhor é o bom pastor e ele diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. E elas me conhecem. Então queremos escutar a voz do Senhor. E escutem isso, santos. Eu gosto muito disso. Isso é uma citação do ministério. Isso está em mim. A nossa vida depende das palavras do Senhor para nós. A nossa vida cristã depende do falar do Senhor para nós. Se não tivermos o seu falar, não temos vida cristã. Não somente isso. A nossa obra depende da ordem do Senhor. Você pode receber o seu falar. Você sabe, a sua vida se torna... Cristo vive por meio de você quando você tem o seu falar. O seu falar introduz a sua presença, traz a sua presença. A sua palavra instantânea, rema, é espírito para nós, é vida para nós. E traz a sua natureza santa. A nossa vida depende das palavras do Senhor, a nossa obra depende da ordem do Senhor. E creio que se realmente tivermos, pela misericórdia do Senhor, estamos aprendendo Cristo todos os dias. Todos os dias devemos dizer, Senhor, fala comigo, fala a mim. Por isso que temos de ler a Bíblia numa atmosfera de oração. Assim tomamos essas palavras. Senhor, tomamos este livro como nosso livro de oração. Nós repetimos a palavra e oramos a palavra, mas precisamos temos de ler e orar pessoalmente e tornar essas palavras parte da nossa oração. Essa é a nossa língua. Você lê João 6:63, é o Espírito que dá vida, e você usa essa palavra para orar no seu tempo pessoal. Senhor, obrigado. Tu és o Espírito. Senhor, me dá vida agora mesmo. Senhor, me dá vida. Fale, Senhor, palavras que são Espírito e vida. Ele ficará muito feliz, muito contente de escutar esse tipo de oração. Isso é um testamento. O testamento é um legado. Tudo o que temos de fazer é escrever cheques. Então, somos trilionários. Todas as riquezas de Cristo estão neste livro de cheque. Como escrevemos cheques? Orando essas palavras de volta ao Senhor. Ele é o que você precisar. E recebemos isso ao orar. Temos de receber o seu falar todos os dias. Não se preocupem, vamos chegar ao esboço. Isso tudo estará no esboço, mas eu quero que vocês recebam isso. Em Cântico dos Cânticos 8, os últimos 2 versículos, a buscadora diz, ela está conversando com o Senhor, ela está orando. Tu que habitas nos jardins. Todos os crentes são jardins, somos todos jardins. Tu que habitas nos jardins. Os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Todos os dias temos de escutar a sua voz. Eu quero escutar a sua voz nessa mensagem, nesta reunião. Espero que todos ouçamos a sua voz. Temos de escutar o que o Espírito diz às igrejas. Nos preocupamos com isso. Meus companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la.
Senhor, faze-me ouvir a tua voz hoje. Senhor, quero ouvir a tua voz hoje. Cântico dos Cânticos 8:13. Então, quando chegamos ao versículo 14, há uma oração para a segunda vinda do Senhor. A buscadora ora, vem depressa, amado, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam como um gamo ou o filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. O que significa isso? Isso significa que o Senhor volta no poder da sua ressurreição, que é significado pelo gamo ou filho da gazela, para estabelecer o seu reino maravilhoso nesta terra. Estes são os montes aromáticos. Isso não é maravilhoso? Como ele vai voltar como um gamo ou filho da gazela sobre os montes aromáticos para estabelecer o seu reino maravilhoso nesta terra? Como isso acontece? Tem de voltar ao versículo 13. Acontece por ele falar conosco, por meio do seu falar. Isso nos prepara para sermos a sua noiva, para trazê-lo de volta. Isso não é maravilhoso? Então ele volta. Então isso é compatível com Efésios 5:26. Para santificá-la por meio do lavar da água na palavra, é por meio da sua voz. Então ele apresentará a igreja gloriosa. Ele então voltará para estabelecer o seu reino nesta terra. Precisamos que o Senhor fale conosco. Isso não é algo pequeno. O segundo ponto é isto. E o Senhor me impressionou muito com isso, santos. Eu li essa porção na palavra. Muitas vezes, em número 6, temos o voto do nazireu. Nós sermos santificados depende de duas coisas. Escutem isso, o seu falar e a nossa consagração. Que tipo de consagração? Uma consagração de nazireado. Nazireu. Os primeiros 9 versículos, eu encorajo vocês a lerem número 6, as notas de rodapé, os estudo vidas de números, sobre o voto de Nazireu e sobre o princípio do Nazireu, que é maravilhoso. Essas mensagens, elas são revolucionárias. E escutem o que eu vou dizer. Por que estou falando sobre o Nazireu com relação à santificação? Porque escute o que número 6:2 diz. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, as irmãs estão incluídas nisso. Vocês estão felizes, irmãs? Seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de separar-se, consagrar-se para o Senhor. Isso não é santificação? Separar-se, consagrar-se para o Senhor, para ser saturado com o Senhor. E do que você é separado? Não vou entrar em toda a tipologia, mas a realidade. E eu vou fazer isso nesta ordem. Primeiro, somos separados da feição natural, relacionamentos naturais. Tudo que é do nosso homem natural tem de ser separado. Temos de ser separados de tudo que é natural para sermos genuinamente espirituais. Sermos dominados, governados, guiados, direcionados e movidos pelo nosso espírito mesclado. Sermos homens do espírito e vivermos segundo o espírito. Andarmos segundo o espírito, somos separados de tudo que é natural. Somos separados de relacionamentos naturais, que é algo muito grande. Todos os nossos relacionamentos têm de passar por Cristo, correto? Isso é muito importante. Somos separados de relacionamentos naturais, de tudo que é natural, e também somos separados de prazeres mundanos. Isso é uma consagração prática de ser separado para Deus. De prazeres mundanos. Ele agora é o nosso prazer, não é? Ele é o nosso desfrute. Ele é nossa distração, nosso prazer. A sua presença é o que nos torna feliz. Isso é maravilhoso. Então, somos separados dos prazeres mundanos para que Ele seja o nosso prazer, Ele seja a nossa alegria, o nosso entretenimento.
Então, Ele nos satura consigo mesmo. Ao desfrutarmos dele, Ele é o nosso verdadeiro desfrute neste universo. E o terceiro item é que somos separados da rebelião, de rebelião. Somos separados. No Antigo Testamento, temos dois exemplos práticos. Temos Samuel e temos Sansão. Os dois foram separados para Deus. Samuel foi separado pela sua mãe. Ela foi para o templo e separou o seu filho, consagrou como nazireu. Quando ele era ainda pequeno, um menino, ele foi consagrado como nazireu. De acordo com a consagração, ele foi separado para Deus de tudo, separado de tudo que era natural, dos prazeres do mundo, da rebelião, para ser introduzido no encabeçamento do Senhor. Eu oro ao Senhor dessa maneira, quase todos os dias. Senhor, hoje, Senhor, ser o meu rei hoje, ser o meu Senhor, a minha cabeça, ser o meu marido, Senhor, ser o meu rei. Eu quero estar debaixo do teu encabeçamento. Senhor, estabelece o teu trono no centro do meu ser. Senhor, estabelece o teu trono nesta reunião. Queremos te dar o primeiro lugar nesta reunião. Queremos que o Senhor seja rei nesta reunião, o Senhor nesta reunião, o Senhor e rei em nós. Então somos separados de tudo que é rebelião. E então somos separados da morte espiritual. Não queremos tocar nada morto. Se você discutir com alguém e você acha que você está correto, eu estou certo, ele está errado. Se você é casado, você pensa, eu estou correto, o marido está errado. Você pode estar correto. Eu vou convencer minha esposa que eu estou correto. Vou forçar. E então eu estou numa discussão, mas eu estou correto, mas eu estou morto. Mortalmente correto. É uma questão de vida ou morte. Então queremos ser separados da morte. O que governa o nosso viver não é o certo e o errado. O que governa o nosso viver é: estamos cheios de vida, estamos cheios da presença de Deus, ou estamos tocando morte de alguma forma. Então, na vida da igreja, queremos ser separados para Zoe. Sabe o que significa Zoe? A vida eterna de Deus. Zoe é anti-morte. Temos de ser cheios de anti-morte. Esta é a consagração do Nazireu. Espero que possamos cuidar do falar do Senhor, nos preocupar com o falar do Senhor todos os dias e também nos preocuparmos com a nossa consagração de Nazireu todos os dias. Vou terminar desta maneira e então vamos ler o esboço. Escutem isso. Deus deseja que todo o seu povo seja Nazireu. Ser Nazireu é ser santificado, separado absolutamente e para Deus, ser somente para Deus e para nada mais, de acordo com a tipologia na raça humana. O único Nazireu é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, um Nazireu é um tipo de Cristo em seu viver absolutamente para Deus em sua humanidade. Então temos alguém em nós, irmãos e irmãs, que é absolutamente para Deus, absoluto para Deus e para sua satisfação. E quando você o desfruta, você se torna o mesmo, igual a Ele, espontaneamente. Você se torna absoluto por Deus. Você se torna absoluto para o que faz Deus, para o que alegra a Deus. Quando você alegra a Deus, você está feliz. Você se alegra. Eu não sei o significado daquelas faces amarelas, redonda com 2 pontos para os olhos, 1 ponto para o nariz. Então há um sorriso, como assim, desta forma, para cima. Quando eu olho para vocês, e às vezes esse sorriso está ao contrário, triste. Bem, quando o Senhor está feliz em você, vocês estão assim. Vocês não estão
fingindo. Isso é genuíno. Ele é a sua alegria. O seu gozo quando você tem a sua presença, você tem o seu sorriso, você tem tudo. Quando você tem o seu sorriso, você está sorrindo também. Mas quando você não tem a sua presença, você perde tudo. A sua presença é o seu sorriso. Vocês não querem o seu sorriso? Eu quero. Ok. Agora vamos entrar neste esboço maravilhoso. Será maravilhoso. Creio que o Senhor falará conosco. Por meio, ao lermos, espero que ao ler o Senhor fale conosco. Algarismo Romano 1. As transformações mais maravilhosas, excelentes, misteriosas e todo inclusivas do Deus triuno e eterno ao se tornar homem. Eu me lembro quando o irmão deu essa mensagem. Isso é o título de uma mensagem 17, no estudo de cristalização de Romanos. Esse é o título da mensagem. As transformações mais maravilhosas, excelentes, misteriosas e todo inclusivas do Deus triuno e eterno ao se tornar homem. Quando eu li o título, uau! Que é isso? Transformações? Veremos todos os processos pelo que o Deus triuno passou, são as suas transformações, os seus processos. Quando usamos a palavra transformações aqui, queremos falar sobre o Deus triuno, passando pelo processo e entrando em um novo estágio. A palavra se tornou carne. Ele não era um homem, mas ele se tornou um homem. Isso foi uma transformação, vocês veem isso? É um processo. Ele entrou em um novo estágio de existência. Vocês têm todos esses processos, vamos falar sobre isso. São as suas transformações. Estes são o mover de Deus no homem para o cumprimento da sua economia eterna. Então, temos todos esses versículos que mostram as suas transformações, os seus processos. A sua transformação básica e colossal, primeiro foi a encarnação, número 2, o viver humano. Não é maravilhoso que Deus se tornou um homem e passou pelo viver humano? Não saberíamos o que é ser um homem, ao menos se não lermos os evangelhos orando. Se você não ler os evangelhos de maneira com o espírito de oração, você não conhecerá este homem. E então ele morreu, uma morte que solucionou todos os problemas. Ele tirou o pecado do mundo, os pecados, tantas coisas. Ele destruiu o diabo. Maravilhoso. E então ele entrou em uma ressurreição que vence toda vitoriosa. E então ele se tornou Zoe, a vida, o Espírito que dá Zoe, o Espírito que dá vida. E a sua próxima transformação, ele entrou numa ascensão toda transcendente. Esses são os seus processos. Em sua ascensão, ele está em nós agora, e ele também está em ascensão. Em Romanos 8:10, diz que Cristo está em vós, e porque Cristo está em vós, o seu espírito é Zoe. Isso não é maravilhoso? O meu espírito tem Zoe, mas o meu espírito é Zoe. O meu espírito é vida eterna, é a própria vida eterna. Cristo como Zoe entrou no meu espírito e agora 1/3 do meu ser é Zoe. Isso não é maravilhoso? E agora, a partir do nosso espírito, ele está nos dando Zoe, está nos dando vida. Essa é a descrição. Eu vim para ter de Zoe e terdes em abundância. E então, ao entrar em ressurreição, ele se tornou um espírito que dá Zoe. E é isso que ele está fazendo agora, dando Zoe para nossa mente, até para o nosso corpo mortal. E ele está em ascensão agora. E de acordo com Atos, isso é o Senhor falando para Pedro, através de Pedro, a este, Deus à sua direita como líder e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. O que significa que em ascensão esse homem Jesus foi feito líder e salvador? O homem Jesus entrou
em um novo estágio de existência, para ser o líder do universo e para ser o salvador. Para você ser o líder, isso significa que ele é o líder mais elevado. Ele é o líder daqueles que governam todo o mundo. Ele faz o ambiente adequado para que o povo escolhido de Deus receba a sua salvação. Ele é o líder para ser o nosso Salvador. Pensem nisso. O Senhor faz muitas coisas para nos salvar. Ele passa por muitos problemas para nos salvar. Ele passou por muitos problemas para que vocês estivessem aqui no treinamento. Vocês não são casos muito fáceis. Não são fáceis. Eu estou dizendo isso para mim também. O Senhor é o nosso médico. Se você colocar uma placa na sua porta, seria: ele somente cuida de casos impossíveis. Mas o que é impossível para Deus, possível para o homem, é possível para Deus. Ele faz o impossível se tornar possível em nós e por meio de nós. Então, eu me lembro quando eu me formei na universidade, na faculdade, o melhor lugar para arranjar um emprego era em Houston, no Texas, porque naquela época, na história dos Estados Unidos, o petróleo estava em alta. Você podia ir para Houston, você podia uma companhia de petróleo e conseguiria um emprego. Se você passar por aqui, você vai conseguir um emprego. E então eu fui para Houston e consegui um emprego numa empresa petroleira. O Senhor fez o ambiente adequado para mim, para eu arranjar este emprego. Eu achei que eu estava mudando para Houston para conseguir esse emprego, mas eu estava mudando para Houston para ser salvo. Então, este líder, ele é líder de todo o ambiente, para fazer este ambiente adequado para que então fôssemos salvos. Foi isso que ele fez comigo. Eu queria ter o tempo de escutar o testemunho de vocês. Vocês ainda falam o testemunho de vocês na segunda-feira à noite? Esse tempo é muito, muito bom. Todos temos esse mesmo testemunho. O Senhor fez algo no nosso ambiente para nos fazer mudar para cá, e então fomos salvos. E então viemos ao treinamento. E agora ele está no seu ministério celestial. E ele está fazendo duas coisas agora. Agora mesmo, nesta reunião, ele está em nós, em Romanos 8:10, e em Romanos 8:34, ele está à direita de Deus, ele está intercedendo por nós. Então, o Cristo em nós também está à direita de Deus. O Cristo em nós é o mesmo Cristo que ora por nós em ascensão. Isso não é maravilhoso? Então, em seu ministério celestial, Hebreus 7:24, ele salva ao máximo aqueles que se aproximam de Deus, uma vez que ele vive para interceder por eles. Então, agora, ele está orando por você, ele está orando por mim, ele está orando por nós, por esta reunião. Em seu ministério celestial, este é um ministério de oração, ele está sempre orando por nós, ele pode orar por cada um de nós simultaneamente e pessoalmente. E ele ora por nós coletivamente. Você não está grato que ele ora por você? Ele intercede por nós. E o Senhor também ora por meio dos santos para nós. E a segunda porção em seu ministério celestial é ministrar Deus a nós. Em Hebreus 8:2 diz, ele é um ministro dos lugares santos. Ele ministra Deus a nós. Ele intercede por nós e ministra Deus para nós. É por isso que os apóstolos em Atos 6:4 diz, nós continuaremos a orar, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, porque somos um com o Senhor no seu ministério celestial, que é aquele que intercede e ministra Deus às pessoas. Oração,
intercessão e o ministério da palavra. Essas transformações são os processos pelos quais o Deus triuno passou ao tornar-se um homem-deus, introduzindo a divindade na humanidade e mesclando a divindade com a humanidade como um protótipo para a reprodução em massa dos muitos homens-deus. Ele tornou-se a corporificação do Deus triuno, levando Deus ao homem. Eu gosto muito disso. E fazendo Deus contatável. Deus é contatável. Tornando Deus tocável, recebível, tornando Deus experienciável, tornando Deus entrável, como o tabernáculo. Você pode entrar no tabernáculo, você pode entrar nele, e tornando Deus desfrutável. Que tal isso? Deus é desfrutável. E Cristo passou por todos os processos para tornar Cristo desfrutável a nós. Santos, entreguem-se todos os dias. Digam, Senhor, eu me entrego a Ti hoje simplesmente para Te desfrutar. Eu quero Te desfrutar hoje, Senhor. Eu quero Te desfrutar nesta reunião. Ok, vamos ao ponto B. Deus fala dessas transformações em Oséias 11:4, dizendo, eu amo isso, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Oh, isso é maravilhoso. O que são cordas? Cordas, na verdade, são como cordas. Cabos, cordas humanas. Digamos que alguém está no oceano e precisa ser salvo, e você não tem uma corda, você amarra uma corda na outra. Cada segmento é um do seu processo, encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição, ascensão. Atraí-os com cordas. Ele foi pescar para nós, no oceano da humanidade. E ele nos pescou. Fomos fisgados. Eu já pesquei algumas vezes, mas eu não peguei nenhum peixe. Pessoas que cresceram na cidade não sabem pescar. Bem, eu cresci, o Dick Taylor e nós vivíamos em Pittsburgh. Os rios não eram poluídos. Você podia... Pescar um rio, um peixe no rio. Não era muito limpo. Isso é no rio, mas vou falar do oceano. Estamos no oceano da humanidade e Deus foi nos pescar. É por isso que ele disse aqui a Pedro, eu te farei um pescador de homem. Porque ele é um pescador de homem. E veremos que a santificação na Bíblia isso chama-se a linha sustentadora da santificação. A linha sustentadora é uma linha de pescar, linha de pesca. E a linha sustentadora é a linha da santificação. E ele nos atrai com cordas humanas e com laços de amor. Eu notei que algumas vezes as pessoas vão pescar e o peixe é muito forte, muito grande, muito forte, um peixe forte. E aí o pescador fica segurando, ele fica lutando para pegar o peixe, para trazer o peixe. Às vezes eles deixam o peixe embora da linha, e aí o peixe vai embora. Então ele trava a vara, e então a carretilha, então o pescador começa a recolher. Estamos sendo recolhidos para o Deus triuno. Vocês foram recolhidos até o treinamento, correto? O Senhor te pescou e você tentou fugir. Aí ele veio e te... Sinto muito, você já está fisgado. Você foi atraído com cordas humanas e com laços de amor. A frase com cordas humanas com laços de amor indica que Deus nos ama com seu amor divino,
Não no nível da divindade, mas no nível da humanidade. O amor de Deus é divino, mas alcança-nos nas cordas humanas, ou seja, por meio da humanidade de Cristo. Ponto 1 diz, as cordas, as transformações, os processos por meio dos quais Deus nos atrai, incluem a encarnação de Cristo, o viver humano, a crucificação, ressurreição e a ascensão de Cristo. É por todos esses passos de Cristo em sua humanidade que o amor de Deus em sua salvação nos alcança. Então, em Jeremias 31:3, o Senhor disse a Jeremias disse isso, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Santos, Deus nos ama com amor eterno. Com amor eterno. E diz isso, por isso, com benignidade te atraí. Que são as suas compaixões, suas compaixões misericordiosas, sua benignidade. É maravilhoso. E isso é compatível com o Cântico dos Cânticos 1:4, quando ela diz, atrai-me e correremos após ti. Em 2 diz, separado de Cristo. Deixa eu ver o meu tempo aqui. O amor eterno de Deus. Seu amor é imutável e subjugador. Não poderia ser prevalecente em relação a nós. O amor imutável de Deus é prevalecente, porque é um amor em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Apesar dos nossos fracassos e erros, vocês têm algum fracasso? Eu não respondo, eu sei que vocês já tiveram. Ou erros? Claro que sim. O Senhor permite fracassarmos. Não devemos tentar fracassar, mas o Senhor permite que fracassemos e que cometamos erros, para que vejamos quão terríveis somos. O nosso ego é horrível. Você pode pensar que você é maravilhoso se você nunca tivesse cometido um erro e você nunca tivesse falhado. Eu sou maravilhoso, eu não preciso do Senhor. Eu estou feliz separado do Senhor. Mas o Senhor vai fazer algo até você ficar muito descontente. Vocês já ficaram infelizes? Eu sei que sim. É claro que sim. Por quê? Porque o Senhor quer te treinar. Eu quero ser a tua alegria. Então, apesar dos nossos fracassos e erros, o amor de Deus é sempre vitorioso. O amor sobrevive tudo e mantém a sua posição para sempre. Somente o amor é característico de um homem maduro e durará pela eternidade. Todos esses versículos nos diz isso. 1 Coríntios 13:8, um capítulo que fala sobre Deus ser amor. O amor jamais acaba. O amor sobrevive a tudo. Ponto C. Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o Deus triuno se preparava para sair da eternidade e para entrar na esfera do tempo, para vir com a sua divindade para dentro da humanidade, nascendo em Belém como homem. Miqueias 5:2. A profecia fala de Belém, Efrata. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. E eu amo isso. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. As suas saídas, as suas origens, saídas, ele saiu da eternidade e entrou no tempo da divindade para a humanidade. Ele saiu na humanidade, na encarnação, no viver humano, na crucificação, na ascensão. E ele entrou no nosso espírito, ele ainda está saindo. Ele ainda está viajando. O nosso Deus triuno é o Deus triuno viajante. E ele ainda está viajando em nós. O destino original da sua origem, o destino desde a eternidade era o nosso espírito.
Ele passou por todos esses processos, essas cordas humanas, até chegar no nosso espírito. E ele ainda está nessa jornada em nosso espírito. Agora nós estamos passando por um processo, por vários processos. A santificação transformadora, glorificação. Estamos passando agora por processos. E estes processos são as suas saídas em nós. Agora, o ponto 1 diz: o propósito da encarnação era introduzir Deus no homem e que Deus se tornasse homem para que o homem se tornasse Deus em sua vida e em sua natureza, mas não em sua deidade. Ele é o único Deus para as pessoas adorarem sua deidade, mas nós somos Deus somente em vida e natureza, não na deidade. Eu gosto disso. O mover de Deus é no homem. O mover de Deus é no homem, por meio do homem, para deificar o homem, fazendo o homem Deus em vida, em natureza, em função e em expressão. Mas, é claro, não na deidade, porque o Espírito Santo foi dispensado ao nosso espírito. Nós e o Espírito somos um só Espírito. E nosso Espírito é agora um Espírito Santo. 2 Coríntios 6:6. O nosso Espírito, o Espírito Santo, entrou no nosso Espírito. Então, agora o nosso Espírito é um Espírito Santo. 3. Assim como homens Deus, nós não deveríamos agir, não enfrentar nenhuma situação, nem satisfazer nenhuma necessidade, a não ser pelo Espírito todo inclusivo. O caminho que devemos tomar hoje é o caminho de nos mover no mover do Espírito e de ter o Espírito movendo-se em nosso mover. Todos esses versículos nos dizem isso. Uma figura maravilhosa em Ezequiel 1, onde temos os 4 seres viventes, e diz que os 4 tinham a mesma semelhança. E a sua aparência e a sua estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Deus inventou a verdadeira roda. A roda significa o mover de Deus em sua economia, e há uma roda dentro da roda da outra. Deus se move no nosso mover, e nós nos movemos no mover de Deus. Isso é maravilhoso. Ponto 4. No livro de Atos, o homem movia-se no mover de Deus, e Deus se movia no mover do homem. Assim, os apóstolos se tornaram Deus em exercício. Por isso que se chama Deus, o livro de Atos. Eles se tornaram Deus em função. Deus estava funcionando por meio deles. E eles se tornaram Deus em ação. Não Deus na deidade, mas o Deus em ação, em função, que é Deus em função. Agora, algarismo romano 2. A santificação divina para a filiação divina é o centro da economia divina e o pensamento central da revelação no Novo Testamento. Ponto A diz: Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, a fim de nos tornar Deus em natureza. Estamos nos tornando Deus em vida e natureza. Efésios 1:4 nos mostra que Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos iguais a Ele em natureza, em sua natureza santa. Então, Deus é o único que é santo. Para sermos santos, precisamos que Deus, em sua natureza santa, nos seja dispensado. E essa natureza santa torna-se o elemento santo com o qual o Espírito Santo nos santifica. B. Ele nos predestinou para a filiação, até mesmo antes de sermos criados, a fim de nos tornarmos Deus em vida. Se você quer ser filho de Deus, você precisa da sua vida. Estou certo? Irmãos, é maravilhoso. É claro, eu conheço algum dos pais de vocês. Vocês são tão parecidos com seus pais, terreno. Vocês parecem muito com eles, até com seus avós, seu avô. Eu era muito próximo do seu avô. Você se parece muito com ele. O meu segundo filho é muito parecido comigo. Os irmãos falam: Ed, quando o seu filho fala, ele fala igualzinho você. Os gestos. Se você amarrar minhas mãos, eu não consigo falar.
Você vai para a Itália ou para a Grécia, as pessoas falam assim. Eles chegam bem perto de você. Eles até te encostam no peito, no seu peito. Eles encostam no seu peito, bem perto de vocês. Na Inglaterra, eles querem ficar longe de você. Então é engraçado. Tem esse estudo de sociolinguística, que ele fala que a sua língua está baseada na sua cultura, na sua sociedade. Então, as pessoas na Grécia, eles foram para a Grécia e acharam que estava todo mundo discutindo um com o outro. Mas eles não estavam discutindo, é assim que eles conversam, fazem assim com a mão. E na Itália, da mesma maneira. Se você conhecer um grego genuíno, eu estou falando na esfera natural, não dos santos. Mas na esfera natural, os britânicos são muito adequados, eles gostam de uma distância social. Você chega perto de alguém, você tem que estar aqui e o outro ali. Mas se fosse alguém grego, ele quer ficar perto e o britânico quer ficar longe. Então, de qualquer forma, isto é sociolinguística. Mas é verdade. Uma vez eu fui para a Inglaterra, foi tão maravilhoso, eu fui para a Inglaterra para dar uma conferência. Entrei no avião e não estava me sentindo bem. E esse irmão da Inglaterra, o seu inglês é muito bom, muito adequado. Ele estava na fila. Americanos não ligam para isso. Isso é a cultura americana, que me desculpem, mas não é boa. Eu gosto dos britânicos, da cultura britânica. Como que chama o tube que eles chamam? O metrô britânico. Você entra no tube. E eu gosto que quando abre a porta, eles falam, cuidado com o espaço, cuidado com o buraco. Nós não falamos isso. Fala-se, cuidado com a cabeça, senão você vai bater a cabeça. Eu gosto disso. De qualquer forma, não ligo para isso. Eu gosto da Inglaterra. Mas esse irmão da Inglaterra, ele me deu um abraço. E eu pensei, o que é isso? Isso é transformação. Foi maravilhoso. Ok, vamos voltar. Para nos tornarmos filhos de Deus, devemos nascer de Deus pelo dispensar da vida de Deus em nós. Efésios 1, de 1 a 5. 1, de 4 a 5 revela que Deus nos escolheu para sermos santos com o propósito de nos tornarmos filhos de Deus. Tornarmos-nos santos é o processo, o procedimento, enquanto sermos filhos de Deus é a meta, o alvo, de modo que todo o nosso ser, incluindo o nosso corpo, seja filificado por Deus. Isso não é maravilhoso? Sermos filhos de Deus no nosso espírito, alma e corpo. Eu gosto de Hebreus 2, de 10 a 11. Revela que o Cristo ressurreto como capitão, o autor da salvação de Deus, está conduzindo muitos filhos à glória ao santificá-los. Então, o versículo 10 diz que ele está conduzindo muitos filhos à glória, e o versículo 11 diz que tanto que santifica como os que são santificados. Então, ele é o que santifica e nós somos os que estão sendo santificados. E ao sermos santificados, ele está nos guiando à glória, nos introduzindo na glória, conduzindo à glória. A santificação divina é a linha sustentadora ao levar a cabo a economia divina para filificar-nos divinamente, fazendo-nos filhos de Deus, a fim de nos tornarmos iguais a Deus em sua vida e em sua natureza, mas não em sua deidade. De modo que sejamos a expressão de Deus, logo a santificação de Deus é o filificar divino. Dizemos que a santificação é a linha sustentadora, porque todos os passos da obra de Deus conosco são para fazer-nos santos. Levar a cabo a economia eterna de Deus se dá pela santificação do Espírito. Então, se você olhar do ponto de vista da santificação, 1 Tessalonicenses 5, 23, há esse anelo em Paulo. Ele diz que o Deus
E o próprio Deus da paz vos santifique completamente. Ele está nos tornando santo em qualidade, mas Ele está fazendo isso completamente, de maneira quantitativa. Que o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos saturando consigo mesmo, espírito, alma e corpo, para estarmos preparados para a sua volta, a sua vinda. E o versículo 24 diz: fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Não diz o qual também pensará nisso, o qual também o fará. Ok, vamos ao próximo ponto. Ponto B, a santificação que busca. Aqui são todos os aspectos da santificação, vou ler. A santificação que busca, a santificação inicial, é para o arrependimento, para levar-nos de volta a Deus. C, a santificação redentora, a santificação posicional, é pelo sangue de Cristo para transferir-nos de Adão para Cristo. D diz a santificação regeneradora, o início da santificação da índole, nos renova a partir do nosso espírito para fazer de nós, os pecadores, filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos uma nova criação, com a vida e natureza divinas. A velha criação não tem a vida divina e não tem a natureza divina. Mas porque somos uma nova criação, temos a vida divina e a natureza divina. Ponto E diz a santificação renovadora, a continuação da santificação da índole, renova a nossa alma a partir da nossa mente, passando por todas as partes da nossa alma, para fazer a nossa alma parte da nova criação de Deus. E todos esses versículos nos mostram isso. Ponto F, a santificação transformadora, que é a santificação diária, nos reconstitui com o elemento de Cristo metabolicamente para fazer-nos uma nova constituição, como parte do corpo orgânico de Cristo. Ponto G. G foi muito iluminador para mim, porque já lemos muito sobre santificação conformadora, mas o que significa isso? A santificação conformadora, a santificação que nos molda a imagem do Cristo glorioso, para fazer de nós a expressão de Cristo. Escutem isso. Isso é algo novo. Nossa conformação é nossa maturidade na vida divina. Isso é conformação. Maturidade na vida divina por meio da qual nós participamos da divindade de Deus plenamente e somos solidificados na posse do seu elemento divino. Eu gosto muito disso. Então temos a santificação glorificadora, que é a santificação consumadora. Ela redime nosso corpo transfigurando-o para fazer-nos a expressão de Cristo plenamente e em glória. Você pode ter uma conferência em cada um desses algarismos romanos. Então, eu estou passando com um trem-bala aqui. Algarismo romano 4. Eu tenho muito encargo por isso. A santificação divina da índole, onde somos saturados com Deus, é levada a cabo por Cristo como Espírito que dá vida, que santifica e que fala. Cristo como Espírito que dá vida, santifica a igreja, purificando-a segundo o lavar da água na palavra. Segundo o conceito divino, água que refere-se à vida de Deus que flui, tipificada pela água que flui. Eu gosto disso. Estamos agora nesse processo de lavar. Permaneçam neste processo, a fim de que a igreja seja santa e sem defeito. B diz a palavra grega para lavar em Efésios 5:26, é literalmente bacia.
a tradução literal ali é a bacia da água da palavra. No Antigo Testamento, os sacerdotes usavam a bacia para se lavarem da contaminação terrena. Tem o altar e depois a bacia. Você se lavava na bacia e entrava no lugar santo. Eles usavam a bacia para se lavarem da contaminação terrena, dia a dia, de manhã e à noite. Precisamos ir à Bíblia e ser purificados pela bacia da água na palavra. Isso não é maravilhoso? Venham à Bíblia. Paulo usa a palavra grega rema quando fala da palavra como seu processo de lavar. Logos é a palavra de Deus objetivamente registrada na Bíblia. Rema é a palavra de Deus falada a nós numa ocasião específica. Como o Espírito que dá vida, Cristo é o Espírito que fala. Tudo que ele fala é a palavra que nos lava. Isso não se refere ao logos, a palavra constante, mas a rema, que denota uma palavra instantânea, a palavra que o Senhor nos fala neste momento. É por isso que cantamos os hinos que cantamos mais cedo. Queria nos impressionar com relação à palavra de Deus. Vocês amam a Bíblia? Espero que vocês amem a Bíblia. Amamos a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Porque quando recebemos essa palavra e a experienciamos por meio de oração, ela se torna rema para nós. A sua palavra pessoal para nós. A sua palavra com o nosso nome nela. A rema nos revela algo pessoal e diretamente, mostra-nos com o que precisamos lidar e aquilo de que precisamos ser purificados. A bacia de bronze era um espelho que refletia e expunha. Em Êxodo 38:8. O que é importante para cada um de nós é isto. Será que Deus está falando sua palavra a mim hoje? Isso é a coisa mais importante. Amanhã cedo. Senhor, fala a tua palavra a mim hoje. F. Uma coisa que sempre apreciamos é que o Senhor ainda nos fala pessoal e diretamente hoje. O verdadeiro crescimento em vida depende de recebermos a palavra diretamente de Deus. Somente o seu falar em nós tem verdadeiro valor espiritual. Há muito aqui. Eu só posso ler agora, mas esses pontos são maravilhosos. O ponto central das nossas orações deve ser nosso anelo pelo falar do Senhor, que nos capacita a cumprir o alvo da sua economia eterna, segundo o desejo do seu coração, de ter a sua filiação divina. Ponto H. Num sentido muito prático, a presença do Senhor é uma com o seu falar. Sempre que ele fala, nós percebemos a sua presença em nós. O falar de Cristo é a própria presença do Espírito que dá vida. Isso não é maravilhoso? O próximo ponto diz isso. Eu escrevi aqui do lado deste ponto. Maravilhoso! Ponto de exclamação. Então, se preparem para algo maravilhoso. O falar do Cristo que habita interiormente como o Espírito que dá vida em nós é a água purificadora que deposita um novo elemento em nós para substituir o velho elemento em nossa natureza e índole. O que somos de acordo com o nosso nascimento. Isso é substituído. Essa purificação metabólica causa uma mudança genuína e interior em vida, que é a realidade da santificação da índole e transformação. Agora chegamos ao algarismo romano 5. Aleluia! Chegamos aqui. Conseguimos. Vejam isso. Espero que vocês amem este esboço. Eu amo isso, realmente. Sabe de onde eu peguei esses pontos? Do ministério. Quando você coloca todos eles juntos, é como nitrogênio e é uma nitroglicerina, bum, uma explosão. Seremos santificados para a filiação divina, por fim, consuma-se na Nova Jerusalém como a cidade santa e a totalidade da filiação divina. Essa é a consumação final de Deus, tornar-se homem na carne, a fim de que o homem torne-se Deus no espírito, para ganhar um homem-Deus coletivo e grandioso, para a expressão coletiva, a glória do Deus triuno.
Essa é a santificação divina para a filiação divina, que é o pensamento central da revelação no Novo Testamento. Aleluia, amém. Vamos orar com o nosso vizinho por 1 minuto, 30 segundos a 1 minuto, e os irmãos dirão o que fazer.